Boa noite. Hoje nós estamos dando início aos nossos 10 dias de oração, 10 horas de jejum, um projeto do Ministério da Mulher. Este ano o tema é Primeiro Deus, Famílias, Fiéis até o Fim. É um projeto maravilhoso, onde neste ano nós estaremos focando a família, toda a família envolvida na pregação do Evangelho, mas a família tem que estar preparada. E hoje, então, nós iremos debater, então, o primeiro tema. Antes, vamos cantar o hino. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, por isso vamos declarar. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar. Iremos ser fiéis até o fim. Nós pedimos que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Desejamos que eu e minha casa obedeçamos ao Senhor. Declaramos que eu e minha casa adoramos ao Senhor. Proclamamos que aguardamos o Senhor. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar. Iremos ser fiéis até o fim. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar. Iremos ser fiéis até o fim. Iremos ser fiéis até o Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Estamos dando início a um projeto maravilhoso preparado por Ti. E que o Senhor possa abençoar todas as famílias, ó Deus, que possamos estar unidos para que possamos pregar o Evangelho. E nós, famílias, estarmos preparados para isso. Abençoe a todos que estão em suas casas, os que estão na igreja, que o Senhor possa nos perdoar, nos guardar em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, o tema será o tema número 1, a prioridade número 1 da família.
E a nossa pregadora de hoje é a nossa irmã Evelyn. Com ela, então, vou dar a palavra. Boa noite a todos os irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Evelyn. E hoje eu fiquei responsável por passar a mensagem do primeiro dia da semana de oração, né? Nós estamos iniciando aqui os 10 dias de oração e jejum. E estou muito feliz de você estar aqui conosco acompanhando a nossa live, né? Bom, antes da gente começar, vamos orar? Quero fazer uma oração com você. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. Agradecemos pelas bênçãos, pela Tua companhia e Tua proteção. Nesse momento, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a entender mais sobre a Tua palavra, nos direcione, Pai, para entendermos a mensagem que o Senhor quer nos trazer nessa noite. Pedimos a Ti que nos abençoe a cada lar aqui, cada pessoa que está assistindo, que o Senhor possa vir estar transformando os lares durante essas semanas, Pai. Pedimos tudo isso e desde já agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, para começar, quero convidar você a pegar a sua Bíblia e juntos vamos abrir em Salmos 127, o versículo 1 ao versículo 3. O primeiro dia da semana de oração, o nosso tema de hoje é a prioridade número 1 da família. Antes da gente ler os Salmos, eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Qual é a prioridade sua e da sua família no dia de hoje? Qual tem sido a sua prioridade? É muito fácil a gente dizer que a nossa prioridade tem sido Deus quando nós somos cristãos. Mas será que essa realmente é a verdade? Será que realmente a nossa prioridade tem sido Deus? Tem sido levar o Evangelho? Tem sido criar um lar onde o cristianismo ele possa ser representado da melhor forma possível? Ou será que a nossa prioridade tem sido dinheiro? Será que a nossa prioridade tem sido alcançar coisas terrenas para que a gente possa ter mais poder aquisitivo, para que a gente possa viajar, fazer coisas que a gente gosta? Qual tem sido a nossa prioridade? E é isso o que eu vou tratar no sermão de hoje, essa noite, tá bom? Vamos lá? Acredito que você já deve ter abrido sua Bíblia. Eu vou ler aqui com vocês. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Salmo 127, versículo 1 ao versículo 3. Irmãos, esse verso ele é muito, muito importante. Porque ele nos traz uma verdade assim, ó, que dá um tapa na nossa cara. Se você prestou bem atenção no que ele diz, esses 3 versos, ele está falando que não adianta de nada nós nos preocuparmos, corrermos atrás das coisas, se Deus ele não estiver guardando o nosso lar, guardando a gente, nossa família. Não adianta eu e você corrermos atrás de ganhar dinheiro, corrermos atrás de ter um bom emprego, corrermos atrás de fazer coisas extraordinárias para termos segurança, para termos uma boa alimentação. Não adianta nós fazermos nada, nos preocuparmos aqui, né? Ele dá o exemplo de dormir tarde para proteger a casa, se Deus não estiver ali. Se Ele não estiver ali, em vão vigia a sentinela. Porque nós, pelos nossos próprios poderes, nossas próprias mãos, não podemos fazer nada. Apenas Deus pode fazer as coisas em nossa vida. E Ele está ali o tempo todo querendo ser o responsável pela nossa segurança e pelo nosso bem-estar como família. O próximo texto que eu quero ler com vocês se encontra em Efésios 6, o versículo 1 ao versículo 4. Quero convidar vocês também mais uma vez a abrir em Efésios 6, o versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler? Lá diz assim, ó. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais,
Não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4. Irmãos, nesse momento eu gostaria de falar especialmente para os filhos. A Bíblia, ela fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E esse verso de Efésios especificamente, ele fala uma coisa muito importante, ó. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Ou seja, os pais, eles são a representação de Deus aqui na Terra para nós filhos. Eles são a maior autoridade para nós depois de Deus. Eles têm a responsabilidade de cuidar de nós, assim como Deus cuida de todos nós como os filhos dele. Nós somos heranças do Senhor para eles. E, irmãos, falando sobre isso, eu gostaria de comentar uma coisa agora para os pais. Pais, pegando esse pensamento de que vocês são como a representação de Deus aqui na Terra para os filhos, no seu lar, como que tem sido as suas atitudes no seu lar? Sabe por quê? O Espírito de Profecia fala uma coisa muito interessante. E eu acredito que você, como pai, já deve ter percebido isso. Os filhos, eles imitam muito os pais. Os filhos, eles prestam muita atenção no que os pais estão fazendo, no exemplo que os pais dão, nas palavras que os pais falam. Quer um exemplo? Se o seu lar for um lar onde se fala palavrão, onde se xinga, onde briga, onde grita, fala alto, os seus filhos vão ser a mesma coisa. Os seus filhos vão gritar, os seus filhos vão falar palavrão. Pode não ser na igreja, pode até não ser na sua frente, mas vão falar palavrão. Os seus filhos vão brigar, vão ser pessoas onde elas vão perder a paciência de forma muito fácil. Tudo o que os pais fazem, os filhos absorvem. Criança é como se fosse uma esponjinha. Tudo que você der, ela vai absorver. Se você chegar agora no seu filho e perguntar pra ele, ou se alguém chegar e perguntar pra ele quem você é, se perguntarem assim pra sua criança, quem o seu pai é, como ele é, ele vai falar coisas que às vezes nem você mesmo sabia de você. Vai falar coisas que você nunca tinha percebido que você fazia, ou coisas que você nunca percebeu que você falava. Entende, irmãos? Então, assim, se os pais são como a representação de Cristo em seus lares, de Deus nos seus lares, que tipo de imagem de Deus nós estamos passando para os filhos? Que tipo de imagem de Deus você tem passado para o seu filho? Você é um pai paciente? Um pai que tem compaixão? Um pai que transmite paz, que transmite aceitação, respeito também? Porque olha que esse verso ele termina no final falando, ó. Ele diz assim, ó. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, algum momento você já viu Deus aborrecendo ou Deus provocando a ira de seus filhos aqui na Terra? Algum momento você já viu na palavra de Deus, Deus xingando seus filhos, Deus gritando com seus filhos, Deus batendo em seus filhos, judiando deles? Em algum momento você já viu Deus fazendo isso? Irmãos, nós precisamos pensar. Você que é pai, você que é mãe, eu falo porque eu ainda não sou pai, eu ainda não sou mãe, né, e não tenho marido ainda, nós não temos filhos, enfim. Mas você que é pai e mãe, você sabe do que eu tô falando. Você sabe que isso que eu tô falando é verdade. Nós não devemos nos esquecer do que a Bíblia fala a respeito dos filhos. Eles são a herança do Senhor. Os seus filhos não são de vocês. Os filhos, eles não são algo que Deus deu para vocês ficarem aí e tratarem da maneira que vocês quiserem, deixar jogado de lado, não dar tanta atenção. Sabe? Os filhos, a Bíblia diz que são herança. Deus deu para você cuidar. Deus te confiou uma vida em suas mãos, irmão. Deus confiou uma alma. Nós falamos tanto sobre pregar o Evangelho e ganhar almas para Cristo, mas nós não devemos nos esquecer de que as crianças, os seus filhos, são almas a serem ganhadas para Cristo. Porque se você não ganhar o seu filho agora para Cristo, no futuro,
alguém vai ter que fazer o seu trabalho. Alguém vai ter que ganhar a alma dele para Cristo. Sendo que a responsabilidade era sua desde o início. O primeiro plano de Deus, o plano original de Deus para a raça humana, para o ser humano, era que nós fôssemos a repovoação do céu. Ou seja, depois que Lúcifer e seus anjos caíram, né? Lúcifer caiu do céu e com ele trouxe a terceira parte dos anjos. Depois de tudo isso, Deus ele criou a raça humana e o plano original era que a raça humana repovoasse o céu. Que nós estivéssemos nos lugares dos anjos caídos. Infelizmente, irmãos, nós acabamos caindo em pecado também. Só que o plano de Deus ele não muda. Deus ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós possamos futuramente estar no céu com Ele. Irmãos, nós precisamos urgentemente fazer uma reforma no nosso lar. Nós falamos tanto a respeito de reavivamento e reforma, e de Espírito Santo descer sobre nós, e a igreja mudar, e a igreja, né, palavras assim mais... Em outras palavras, né, a igreja pegar fogo, ficar quente de verdade, parar de ser morno. Só que enquanto em nossos lares nós não verdadeiramente servimos a Deus da forma correta, nós não vamos conseguir fazer isso. A igreja ela vai continuar morna, porque a igreja é formada de famílias. E se as famílias elas não reavivarem, se elas não tiverem culto todos os dias no lar delas, elas não vão conseguir fazer uma igreja verdadeiramente quente, uma igreja onde o Espírito realmente esteja ali. Irmão, o Espírito de Profecia fala que nós precisamos fazer culto em nossos lares, com as crianças. Você que é marido com sua esposa e seus filhos, você que é esposa com seu marido e seus filhos, é isso que nós precisamos fazer. Se você não fizer isso, se nós não fizermos isso em nosso lar, infelizmente nós não vamos sair do lugar. O Espírito de Profecia diz também que anjos do Senhor, eles têm prazer em visitar e ficar na casa de verdadeiros cristãos, de pessoas que realmente fazem culto em seus lares. Porque, irmão, se você faz culto no seu lar, você pode ter toda certeza que a atmosfera do seu lar vai mudar. O Espírito Santo ele vai começar a agir cada vez mais ali. E os anjos do Senhor vão estar ali. E, irmão, aonde um anjo do Senhor está, nenhum demônio fica. Nós estamos tentando prosseguir com o trabalho do Evangelho. Nós precisamos ser luz do mundo. Precisamos ser sal da terra, como Deus diz. Nós precisamos fazer com que a volta de Jesus seja o mais breve possível. E como que nós vamos fazer isso? Levando o Evangelho, certo? Só que, irmão, irmã, o primeiro lugar que nós devemos levar o Evangelho é a nossa casa. E o segundo lugar é a nossa rua, o nosso bairro. Não adianta eu querer ser um missionário lá na África se primeiro aqui na minha casa e na minha rua eu não fiz nada. Se você tá morando no lugar onde você tá morando é porque Deus ele quer que você faça o trabalho aí. E sabe qual é a importância de você ser um verdadeiro cristão e de você mostrar o caráter de Deus? É porque se você for realmente mostrar o caráter de Deus, se você realmente tiver esse caráter em você, você não vai gritar, você não vai brigar, você não vai xingar a sua família. Porque se você faz tudo isso, se você briga, bate a porta, se você xinga, fala alto e fala palavrão, se você bate nos seus filhos, se tem gritaria e briga na sua casa, que tipo de testemunho nós estamos passando para a nossa vizinhança? Quando você for falar com seu vizinho a respeito de Deus, ele vai olhar e falar assim, eu não. Ir para essa igreja, participar dessa igreja onde eles falam que a respeito de Deus, que tem a verdade, mas aqui todos os dias praticamente do meu lado aqui eu tô ouvindo gritaria, tô ouvindo palavrão. Que tipo de igreja é essa? Que tipo de Deus é esse que eles servem? Você consegue entender, irmão? O quanto a gente precisa tomar cuidado. A Ellen White ela fala que a paz deve reinar em nosso lar. E que isso só será possível se nós buscarmos verdadeiramente o Senhor juntos como uma família. Cada um em sua casa. E assim a nossa igreja será transformada. Antes de eu encerrando, eu gostaria de fazer um comentário a vocês, irmãos, ainda a respeito dos filhos.
Como eu disse no início, os filhos precisam honrar o pai e a mãe, porque eles são a autoridade maior aqui na Terra depois de Deus. Quando a Bíblia fala a respeito de que se você honrar o seu pai e sua mãe, os seus dias aqui na Terra vão ser prolongados, a Bíblia não está dizendo que Deus ele vai te dar mais dias do que o esperado. Ela está querendo dizer que quando você obedece seu pai e sua mãe, a sua vida é poupada. Entende você, filho? Isso? Filho, filhas. A gente precisa entender como filhos e filhas que quando os nossos pais eles pedem pra gente não ir em algum lugar porque eles sabem que aquele lugar é errado, é porque eles sabem o que eles estão falando. Nesses lugares muitas vezes a gente pode perder a nossa vida. Ou ir por caminhos que a gente vai perder a nossa vida mais pra frente. Por isso que a Bíblia fala que dias serão acrescentados à nossa vida quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe. Porque eles sabem o que eles estão falando. Devemos obedecer aos nossos pais, ouvir os conselhos deles e entenderem o que eles estão falando. Criar um relacionamento de verdade com os nossos pais. E pais precisam criar um relacionamento de verdade com os filhos. Impor respeito porque Deus impõe esse respeito a nós. E os pais precisam impor esse respeito aos filhos. Mas os pais precisam criar um relacionamento verdadeiro com os filhos. Um relacionamento genuíno onde eles escutem os filhos e onde eles possam estar aconselhando os filhos. E no futuro, quando essa criança estiver mais velha, ela vai olhar para o pai e vai ver uma representação de Deus. E então, conforme ele for crescendo em relacionamento com Deus, ele vai ver e vai falar assim: eu posso confiar em Deus. Porque se o meu pai mostra o caráter de Deus, se minha mãe mostra o caráter de Deus, eu sei que Deus é bom, sei que Deus é paciente, sei que Deus vai me escutar e sei que Deus vai me perdoar. Sei que Deus é amoroso, sei que Deus é atencioso e Ele pode ouvir, e Ele vai ouvir a minha oração e vai me responder, porque os meus pais, eles são assim. Se os meus pais são assim, Deus também é. Entende a importância? O Espírito de Profecia diz que para as mães que conseguirem levar os seus filhos para o céu, eles vão fazer uma grande homenagem para essas mães. Já os pais que chegarem ao céu sem seus filhos, um questionamento vai ser feito pelo próprio Deus, que é: pais, aonde estão os filhos que eu te dei? Não esperem que seja tarde demais para mostrar aos seus filhos qual deve ser a verdadeira prioridade deles. Nós estamos falando hoje a respeito da prioridade número 1 da família. A prioridade número 1 da família deve ser sempre Cristo. Irmãos, Cristo deve ser a prioridade número 1 da família. Ele tem que ser a prioridade número 1 do pai, da mãe, dos filhos, dos jovens, das crianças, dos bebês, irmãos. Irmãos, Satanás ele está o tempo todo nos rodeando, tentando achar uma brecha para ele poder destruir nossa família. A família foi um plano feito por Deus e Satanás ele quer destruir isso. Nós não podemos deixar com que isso aconteça. Seja você falando para o seu filho no dia de sábado que o sábado é um dia especial e importante, que ele não é um dia de fazer as mesmas coisas durante a semana e dá oportunidade para ele fazer as coisas de Deus no sábado. Seja você mostrando para o seu filho o exemplo de estudar a Bíblia, de estudar a lição. Eu quero dar um exemplo para vocês, irmãos. Eu tenho 22 anos e não faz tanto tempo que eu deixei de ser criança. E eu lembro de que quando eu tinha uns 7 anos de idade, a minha mãe, ela lia muitos livros do Espírito de Profecia. E eu lembro que em certa ocasião ela estava lendo o livro Patriarcas e Profetas. E ela estava gostando muito da história de Abraão. E aí eu lembro que ela pegava o livro, era aqueles livros antigos de capa dura ainda. Ela pegava os livros e aí ela marcava assim com caneta os livros. Ela pegava a régua e ia marcando as partes importantes que ela achava. E depois ela comentava à noite com meu pai em casa, empolgada a respeito do livro. E eu ouvia tudo por tabela, né? Ela não tava falando pra mim, ela tava falando pro meu pai e eu tava ouvindo. E isso foi me deixando curiosa. Eu lembro até uma vez que ela leu a história de Esaú e Jacó no Patriarcas e Profetas, e ela pegou e imprimiu uma parte ali que falava a respeito da primogenitura, né, de Esaú ter vendido para Jacó, e ela colou na porta da geladeira. E todo mundo que ia lá na minha casa perguntava o que era aquilo e ela explicava.
Ela grifava os livros porque ela fazia várias pregações, então ela ia deixando grifado, porque depois ela montava a pregação dela. E eu lembro que eu vi aquilo e eu comecei a sentir vontade de fazer as mesmas coisas que minha mãe fazia. Então, um dia eu peguei o livro do Patriarcas e Profetas e eu também quis riscar, também quis marcar, eu também ia ali, só que obviamente, eu não entendia muita coisa do que eu tava lendo, né? Porque era uma linguagem bem mais difícil. Mas só aquilo já mostra pra mim, eu lembrando daquilo, eu já vejo a importância dos pais exercerem uma boa influência sobre os filhos. Porque mesmo sendo criança, a criança entende o evangelho. A criança entende a importância. E se você, irmão, é o tipo de irmão que pensa que o seu filho, por ser criança, ele não entende o evangelho, e por causa disso, durante o sábado, ele precisa ficar jogando joguinho no celular ou assistindo desenho aleatório, desenho que não tem a ver com as coisas de Deus durante esse dia, que ele pode fazer essas coisas que ele não entende, quando ele crescer ele vai entender, você está errado, irmão. No livro Orientação da Criança diz que a criança ela entende o evangelho desde bebezinha, desde pequena. Se os pais incentivarem a criança a ir pelo caminho de Cristo, a saber qual o verdadeiro motivo da guarda do sábado, por que esse dia é especial, por que ela deve seguir a Cristo, se os pais desde pequeno ensinar elas a amar a Cristo, elas vão entender o evangelho. E quando elas crescerem e tiverem seus 15, 14 anos, elas vão saber que o lugar delas é do lado de Cristo. E hoje, irmãos, existem tantos materiais para a criança poder entender mais sobre o evangelho. Existem milhares de bíblias infantis, milhares de livros de história, milhares de livros para colorir com histórias bíblicas. Existem DVDs, existem filmes na internet, desenhos cristãos para as crianças assistirem. Infelizmente, você será cobrado se o seu filho não estiver no céu. E quando Deus cobrar, não haverá desculpas. Não haverá desculpas para dizer por que o seu filho não está lá. A partir do momento que ele crescer e ele tomar as próprias atitudes dele, já é uma coisa que é com ele. Mas enquanto ele está nas suas mãos, ore a Deus por ele. Ore a Deus pelos seus filhos todas as noites. Mostre o caminho que ele deve de andar. Se nós fizermos isso, nós seremos uma igreja que vai transformar o mundo de verdade. E não ser morna, não continuar morna. Famílias transformadas é uma igreja transformada. E por diante, um mundo transformado. Nós precisamos colocar Deus como prioridade na nossa vida. Ele é a prioridade número 1. E a família é a prioridade número 2. Com isso, irmãos, eu quero encerrar nossa pregação de hoje, lembrando vocês que amanhã continua nossas pregações. Sábado será ao vivo, né? Aqui nós estamos fazendo as pregações, elas estão sendo ao vivo, mas sem ser presencial. Mas, irmãos, eu quero finalizar falando pra vocês que se Deus não for a prioridade número 1 na nossa vida, quem é a nossa prioridade número 1? Lembre-se do que Deus disse. Se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Eu quero orar com vocês para nós encerrarmos. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que temos de falar sobre Ti, de ouvir a Tua voz, de entender a mensagem que o Senhor tem a nos passar. Nos ajude, Pai, a termos a nossa família, a termos o Senhor como prioridade em nossa vida, Pai. Que nós possamos dar mais atenção aos filhos, que possamos mostrar a eles o seu caráter, que eles possam entender e possam crescer verdadeiramente em Ti, Pai. Também peço a Ti pelos pais, que o Senhor mude o coração de cada um. Porque se a transformação não começar dentro do coração dos pais, não vai vir de fora essa transformação, Pai.
Nós sempre precisamos ser transformados de dentro para fora. E essa transformação, Pai, nós cremos que vai passar para os filhos, vai passar para o resto da família, assim em diante para a igreja, Pai, e assim em diante para o mundo. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, esteja conosco, com cada uma das famílias que está assistindo, com as famílias que ainda irão assistir, Pai, que o Senhor cuide de cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que você tenha um bom restante de noite e até amanhã.